Preservar a história e a cultura é uma forma de garantir conhecimento. Na região de Jales, no interior paulista, algumas áreas guardam informações valiosas sobre o passado do nosso planeta. Em diversas propriedades, cientistas encontraram fósseis de dinossauros. Mas toda essa riqueza cultural corre o risco de desaparecer por causa da agricultura e pecuária. Com o objetivo de preservar o patrimônio histórico, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra a União, o Estado e alguns municípios. Um tesouro histórico sob o solo do interior de São Paulo. Nos últimos anos, foram identificados 7 sítios paleontológicos. Parece ficção científica, mas na região de Jales, bem debaixo de nossos pés, existem fósseis de animais que viveram por aqui há mais de 85 milhões de anos. Segundo este geólogo, a região noroeste paulista possui condições favoráveis para o afloramento desses sítios paleontológicos. São rochas sedimentares que realmente costumam alojar fósseis, e em alguns locais da região onde essas rochas aparecem na superfície, afloram, realmente é onde tem a probabilidade maior de se encontrar fósseis e restos de animais aí do passado. Diversas áreas contendo depósitos de fósseis foram mapeadas e apresentam vestígios de dezenas de espécies do período Cretáceo. Já foram encontrados ossos de dinossauros, como costelas de dinossauros herbívoros, como o titanossauro. Já foram encontrados dentes de dinossauros carnívoros e principalmente esqueletos diversos de crocodilos pré-históricos. Mas toda essa riqueza está sob risco. Os sítios ficam em propriedades particulares. O avanço da cultura da cana-de-açúcar e da criação de animais nas fazendas pode acabar com os vestígios do passado. Para preservar esses sítios, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça, com uma ação civil pública contra a União, o governo estadual e as prefeituras de 3 municípios. A falta de mapeamento, de um cercamento e da preservação, indicando a área onde deve ser limitada a movimentação humana e animal, isso faz com que os sítios corram um sério risco de se perderem, de serem destruídos de uma forma irreversível. A desinformação gera insegurança. Com o receio de perder suas terras, apenas alguns produtores rurais informam as autoridades sobre a descoberta de novos fósseis. Até hoje nunca vi falar nada do que acontece, mas segundo que a gente vê falar, tem gente que pesquisa aí e vai entrar na minha propriedade e tem o direito de pesquisar, cavucar, achar, né? E nós vai ficar nessa, como? Segundo o Ministério Público Federal, a preservação dessas riquezas históricas é responsabilidade de todos. Os proprietários vão ser, a partir de agora, em razão da ação, orientados a como proceder, a não utilizar o solo de forma indevida, e a propriedade deles deve sofrer uma limitação temporária para que seja feito o estudo e a retirada desses fósseis. E depois, retirados os fósseis, a área pode ser até devolvida aos proprietários sem que haja problema. Os especialistas alertam para a necessidade do poder público estar mais atento a esse problema. A União tem que dar todo o apoio, desde uma capacitação até acompanhar todo o processo, e realmente o município pode dar um apoio na questão de negociar com os proprietários, dessa parte mais local, e depois fazer talvez uma gestão de quando tiver implantado, ou um parque, ou um museu. A valorização desses sítios pode trazer desenvolvimento para a região. A cidade fica conhecida, além de ser uma atração turística. Qual escola não vai gostar de levar a criançada, os alunos, para conhecer um museu? Basta a invasão de áreas de preservação ambiental. Esse é o objetivo de uma ação do Ministério Público Federal em Santa Catarina. A região afetada pela ocupação desordenada fica na belíssima Praia do Santinho, em Florianópolis. Em defesa de um bem natural, o MPF quer impedir que a Prefeitura da capital conceda novos alvarás e licenças para construções e reformas no local. Com a falta de fiscalização, o estrago feito até aqui já é bastante significativo. A natureza ameaçada na Praia do Santinho, no norte da ilha de Santa Catarina. Cerca de 1/3 da faixa entre o mar e a estrada principal está ocupado, segundo o levantamento do IBAMA. É a área mais valorizada do bairro e uma das mais visadas pelo mercado imobiliário em Florianópolis. Desde a década de 80, tem passado por uma intensa ocupação, na maioria das vezes irregular.
Boa parte dessa área é de preservação permanente, com dunas e restinga. Não poderia haver construções. A situação levou o Ministério Público Federal em Santa Catarina a ingressar na Justiça com uma ação contra o município. A ideia é evitar que a Prefeitura de Florianópolis conceda novos alvarás e licenças para construções e reformas. Porque nós temos glebas de terras ali que foram consideradas pelo IBAMA como área de preservação permanente. E, de outro lado, nós temos a omissão do município em cumprir o plano diretor específico daquela praia. Isso tem gerado um problema não só do Santinho, mas de resto de grande parte das praias de Florianópolis, que é a ocultação da paisagem através de uma cortina de concreto, de prédios que impedem que a população e os turistas desfrutem da paisagem, que é um direito constitucional. Um laudo do IBAMA, que mostra o histórico da ocupação desde 1938, ajudou a embasar a ação. O relatório aponta que há 10 anos eram 253 pontos de intervenção em área de preservação permanente. Isso significou impacto na vegetação, fauna e até na drenagem da água. A ocupação de campos de locais nesse campo de duna, nós vamos ter um prejuízo em primeiro momento, que é uma interferência na recarga do lençol freático, recarga e também possível contaminação pelas próprias edificações, esgoto, resíduos sólidos, porque os campos de dunas eles têm a função de armazenamento de água na forma que a gente chama de aquífero freático. E hoje o norte da ilha de Santa Catarina, boa parte do abastecimento público provém desse aquífero. O MPF pede também a anulação de alvarás e licenças concedidas no período em que a ação estiver em curso. A Prefeitura alega que muitas construções são irregulares. O procurador do município não faz críticas à ação na Justiça. Ela vem num momento bastante interessante, porque o município se prepara para o desenvolvimento de um estudo, que é chamado Projeto Orla, para o qual já aderiu, e pretende trabalhar um estudo globalizado de toda a sua orla, no sentido de possibilitar um gerenciamento compartilhado com a união desses espaços. A ocupação desordenada interfere na qualidade de vida de moradores e turistas. As dunas são importantes para o equilíbrio do ecossistema. Com o desaparecimento delas, pode haver estreitamento da faixa de areia, erosões e mais destruição em caso de ressacas. Para evitar novas ocupações irregulares, o Ministério Público Federal sugere que essa área mais próxima ao mar seja destinada ao público. A instalação de um parque seria uma alternativa. E há mecanismos na lei para isso, a desapropriação, por exemplo, para a construção de parques, de vias públicas, de chuveiros, de equipamentos urbanos públicos. E é só prestar atenção para saber que uma paisagem tão bela quanto essa não pode dar lugar ao crescimento. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.